Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com a nossa continuação da série Falsos Deuses dessa Geração. É uma série que a gente vai continuar falando sobre um tema porque é muito importante. Hoje a gente vai conversar sobre o tema o que você sente não te define. Cara, o que você sente não te define, é importante você levar em conta uma coisa, viaja. Essa atriz, a atriz da série Stranger Things, vai contar que na série ela critica o fato de que a maioria dos jovens e das jovens são sexualizadas, ou seja, ela vai falar, essa atriz, ela vai falar na vida real, que a série demonstra uma sexualização muito forte, ou seja, é uma influência que faz com que a série seja definida por essas características. Então, a atriz, na vida real, a Natalie, ela, que é a Nancy, né, da série, ela vai dizer o seguinte, que ela demonstrou ficar preocupada com a forma com a qual as colegas no elenco se dão exageradamente, de forma sexualizada na série. Então, o que define a série, o que define aqueles jovens e adolescentes são as coisas que acontecem na série. Só que quando a gente olha para o que está acontecendo, a gente percebe que, cuidado, primeiro ponto, querem definir a sua identidade. Cara, querem definir a sua identidade. Marcos, capítulo 17, a gente vai perceber Jesus, enquanto Jesus caminhava, ele vai se deparar com um jovem rico. E é muito louco essa história, porque, viaja comigo lá, Marcos, capítulo 17. Não, capítulo 10, desculpa. Capítulo 10, a partir do versículo 17. Vai dizer o seguinte: quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ou seja, você não sabia que bom é Deus? Pulando então, versículo 21 e 22. Jesus olhou para ele e o amou. E disse uma coisa para ele: vá, dá tudo o que você tem aos pobres e venha me seguir. Só que a Bíblia fala que quando Jesus falou isso para o jovem, naquele momento, o jovem ficou mal, ficou triste. Por quê? Porque o que definia a identidade do jovem era de fato o que o jovem tinha. Ou seja, aquele jovem nessa história com Jesus é definido pelo que ele tinha. Por isso que quando Jesus falou com ele assim, pega tudo que você tem e vai dar aos pobres, o cara ficou indignado. O cara ficou revoltado com Jesus, porque ele era definido pela identidade ou pelo apego ao dinheiro. E a gente vive essa situação hoje, ou seja, querem definir você por meio de falsas identidades. Ou seja, na raiz de todos os pecados que você e eu cometemos está a idolatria a um falso Deus. Outra coisa, viaja comigo, a religião da sexualização, conforme está no slide, é para te doutrinar e fazer com que você seja o que Jesus não te criou para ser. Recentemente, a gente foi pego com um vídeo, por exemplo, de um lugar onde faz lanches, etc., que tentou usar crianças para definir a identidade delas. O mais importante você entender querem definir a sua identidade. Querem fazer com que você se identifique a partir das suas atrações, a partir de uma proposta sexualizada, e você não nasceu para isso, você não é definido por isso. Por quê? Porque não somos definidos pelas nossas atrações, desejos, etc. Pois todos temos tentações indesejadas e precisamos aprender a lidar com ela. Presta atenção, viaja comigo. Você não é definido pelas atrações ou pelos desejos. Você não é definido por isso. Você precisa entender que nós vivemos uma guerra onde existe uma religião que quer defraudar você e quer sexualizar você, quer que você aceite tudo de todas as formas. E você não nasceu para isso, porque você não é definido por isso. Olha só,
Quem já assistiu esse filme vai lembrar que Tarzan, depois de ser dos pais morrerem na selva, ele ser cuidado ali por macacos, etc., ele é definido pelo ambiente que ele é criado. Pegou a visão? Ou seja, quando o Tarzan vive diante dos animais, ele começa a ser como os animais são. Ele começa a agir da forma que os animais agem. Ele não consegue verbalizar, conversar, enfim, porque ele é definido pelo ambiente. E na nossa geração, nos nossos dias, cara, querem definir você pelo ambiente que você vive. É por isso que é preciso você entender uma coisa: o evangelho de Jesus que te define. Você olha bissexualidade, homossexualidade, pansexualidade, você olha para essas coisas e entendem que pessoas que procuram viver dessa forma, e a gente os ama, eu não quero misturar as coisas, mas o que define essas pessoas, antes de qualquer coisa, é a atração que ela tem. Mas quando a gente olha para o texto de Marcos, capítulo 17, quando Jesus confronta aquele jovem precisa deixar de ser definido pelo que ele tem, para que só assim ele pudesse, então, caminhar com Jesus. Porque Jesus fala assim, o seguinte: vá, venda o que você tem e distribui para os pobres e me siga. Mas o jovem ficou triste. Por quê? Porque ele era definido pelo que ele tinha. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para a ação de Jesus, a gente entende que o evangelho de Jesus é quem nos define. A gente olha a sexualidade, a gente olha todas estas várias sexualidades que tem nos nossos dias, que querem definir você, e entendemos que não é isso que nos define, porque Cristo é que nos define. Por isso, nós devemos olhar para Jesus. O evangelho não define identidade a partir dos desejos, mas a partir de Jesus. A fonte de todos os nossos pecados é não amar a Deus, porque quando a gente não ama a Deus, a gente se identifica então com outras coisas que não o evangelho de Jesus. Pegou a visão? Ou seja, a gente precisa entender uma coisa: é preciso compreender quem é Cristo e entender que a sua identidade é definida a partir dela, ou a partir dele, a partir de quem Jesus é. Por isso, é preciso você entender uma coisa, cara. Jesus deve ser a centralidade da sua vida. Jesus não foi para a cruz à toa. Jesus foi para a cruz porque ele precisava se identificar com você. Jesus, para se identificar com você, ele se entrega na cruz, ele morre na cruz por amor a você, para identificar você, para que você tenha a identidade definida nele. Para a gente finalizar, 3 coisas que eu quero que você guarde no seu coração. Primeiro, o que mais quero, ou o que mais desejo, o que mais almejo? Pensa nisso. Essa é a missão. Para isso, coloque Jesus como seu maior desejo. Segunda pergunta: o que eu estou amando? O que eu estou odiando? Cara, ame Jesus acima de tudo. Se entregue por inteiro a Ele. Terceira e última coisa, pergunta: o que me dá maior prazer? Felicidade ou alegria? Encontre em Jesus alegria plena. Encontre em Jesus identidade. Encontre em Jesus definição para você. Se você é um adolescente que tem dificuldades nessa área sexual ou em qualquer outra área, não busque ouvir o que as pessoas lá fora querem falar para te definir, mas busque em Jesus aquilo que ele fez por você. Ele se entregou na cruz para te amar. Ele se entregou na cruz por amor a você. Procure a minha ajuda, procure a ajuda da princesinha, procure a ajuda dos coordenadores. Porque é preciso você entender uma coisa: nós vivemos uma batalha hoje. A batalha é: as pessoas querem definir quem você é a partir dos seus desejos e das suas atrações. Mas não. A gente olha para a Bíblia, a gente percebe um Jesus morrendo na cruz por amor a nós, para definir quem nós somos. Você é definido não pelo que você sente ou não pelas suas atrações. Você é definido pelo evangelho de Jesus. Você é um menino definido por Jesus Cristo quando ele morreu na cruz. A sua identidade de menina é definida quando Jesus morreu na cruz por amor a você. Busque entender isso e olhar a sua vida, olhar a sua sexualidade, tudo aquilo que te cerca a partir da prisma do evangelho. Beleza? Guarda isso no seu coração, compartilha essa aula e vamos orar, galera. Pai, obrigado por este momento, obrigado por essa aula. Abençoe a vida de cada adolescente que assistiu essa aula, Pai. Que em nome de Jesus isso possa ficar no coração deles e que eles possam entender que a identidade de fato
é definida por Jesus na cruz. Nós somos homens, nós somos mulheres que devemos encontrar o que encontramos em Jesus, a nossa verdadeira identidade. Deus, que esse adolescente que assiste essa aula possa se definir a partir do Evangelho de Jesus, se identificar como menino e como menina, a partir do amor de Jesus na cruz. E assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Tamo junto. Deus abençoe.